Fernanda sempre foi uma usuária frequente de aplicativos de transporte, morando sozinha em São Paulo, trabalhando como analista financeira em uma empresa no centro da cidade e saindo regularmente para encontros com amigas. Ela dependia do Uber quase diariamente. Era mais prático e seguro do que transporte público tarde da noite, mais barato que manter um carro próprio e, geralmente, uma experiência tranquila e anônima que se encaixava perfeitamente em sua rotina urbana acelerada. Durante seus 3 anos usando o aplicativo, Fernanda havia pegado centenas de corridas com motoristas diferentes. A maioria eram encontros breves e profissionais menos cumprimento educado, confirmação do destino, música ambiente baixa e chegada segura ao local desejado. Alguns motoristas eram mais conversadores, outros preferiam silêncio, mas todos respeitavam a natureza temporária da interação. Era exatamente o tipo de serviço anônimo e eficiente que ela valorizava. Foi durante o inverno de 2023 que Fernanda começou a notar um padrão estranho. Estava pegando o mesmo motorista com uma frequência que parecia estatisticamente impossível. Carlos, um homem de aproximadamente 40 anos, dirigindo um Corolla prata, sempre com avaliação 5 estrelas. Havia sido seu motorista pelo menos 8 vezes no último mês, em uma cidade com dezenas de milhares de motoristas ativos. A probabilidade de ser pareada com a mesma pessoa tantas vezes parecia extraordinariamente baixa. Inicialmente, Fernanda não se incomodou com a repetição. Carlos era um motorista competente e educado. Sempre chegava rapidamente quando ela solicitava uma corrida, dirigia com segurança, mantinha o carro limpo e organizado. Durante as primeiras viagens, eles haviam estabelecido uma rapport confortável. Ele perguntava educadamente sobre seu dia. Ela respondia de forma amigável, mas reservada, e ambos respeitavam os limites apropriados entre motorista e passageiro. Carlos demonstrava conhecer bem a cidade, sempre escolhendo rotas eficientes, evitando trânsito quando possível, e oferecendo água e bala sem ser invasivo. Ele lembrava de suas preferências, que ela gostava de ar-condicionado um pouco mais forte, que preferia música instrumental durante trajetos matutinos, que ocasionalmente precisava fazer ligações de trabalho durante o percurso. Era o tipo de atenção ao cliente que qualquer pessoa apreciaria. Mas conforme as semanas passavam, Fernanda começou a perceber que Carlos sabia detalhes sobre sua vida, que iam além do que seria normal para um motorista recordar. Ela perguntou sobre reuniões específicas que ela havia mencionado semanas antes, lembrava de nomes de restaurantes onde ela havia jantado, e fazia comentários sobre eventos em sua vida pessoal, que sugeriam uma memória extraordinariamente detalhada de conversas. Casual. Como foi a apresentação para aquele cliente japonês? Carlos perguntou numa manhã de quinta-feira. Fernanda ficou confusa porque não se lembrava de ter mencionado que o cliente era japonês, apenas que tinha uma apresentação importante. Quando perguntou como ele sabia esse detalhe, Carlos sorriu no retrovisor e disse: "Você mencionou na semana passada, eu tenho boa memória para coisas importantes." Durante o terceiro mês de viagens frequentes com Carlos, Fernanda começou a notar que ele sempre estava disponível quando ela precisava de uma corrida. Não importava o horário, menos manhã cedo, tarde da noite, fins de semana, feriados. Sempre que abria o aplicativo, Carlos aparecia como opção, geralmente com um tempo estimado de chegada de menos de 5 minutos. Para alguém que conhecia a dinâmica dos aplicativos de transporte, essa disponibilidade constante parecia improvável. Fernanda testou suas suspeitas solicitando corridas em horários aleatórios e locais inusitados. Sempre que abria o aplicativo, independentemente de estar em casa, no trabalho, em um shopping distante, ou visitando amigas em bairros diferentes, Carlos aparecia nas opções disponíveis. A consistência era perturbadora. Quando mencionou essa coincidência para Carlos durante uma viagem, ele explicou casualmente: "Eu trabalho muitas horas e conheço bem os padrões de demanda da cidade. Fico estrategicamente posicionado onde sei que haverá solicitações." A explicação parecia plausível, mas não explicava completamente como ele sempre estava próximo independentemente de onde ela solicitava corridas. Foi durante uma viagem noturna que Fernanda percebeu algo mais perturbador. Carlos dirigindo uma rota diferente da usual para sua casa, passando por ruas residenciais silenciosas em vez da avenida principal. Quando ela perguntou sobre a mudança de caminho, ele explicou que estava evitando um acidente que havia visto reportado no trânsito, mas Fernanda não havia visto nenhum alerta no aplicativo,
e a rota que ele escolheu era significativamente mais longa. Durante esse trajeto mais longo, Carlos começou a fazer perguntas mais pessoais sobre sua vida. Queria saber se ela morava sozinha, se tinha namorado, se sua família morava em São Paulo. As perguntas vinham disfarçadas de conversa amigável, mas havia uma intensidade em sua voz que não existia antes. Fernanda respondeu vagamente e mudou de assunto, mas notou que Carlos parecia frustrado com suas respostas evasivas. Quando chegaram ao prédio dela, Carlos demorou mais tempo que o usual para finalizar a corrida no aplicativo. Ele ficou olhando para o prédio através do para-brisa, como se estivesse memorizando detalhes sobre o local. Prédio bonito, comentou. Deve ser caro morar aqui. Você deve ter um bom emprego para conseguir um lugar assim. O comentário deixou Fernanda desconfortável. Era inapropriado para um motorista especular sobre suas finanças pessoais. E a forma como ele estava estudando seu prédio sugeria interesse que ia além de curiosidade casual. Na semana seguinte, Fernanda decidiu experimentar outros aplicativos de transporte menos 99. Indrive, Cabify menos para quebrar o padrão de sempre pegar Carlos. Mas descobriu algo alarmante. Carlos tinha perfis ativos em múltiplos aplicativos. Independentemente de qual aplicativo ela usasse, ele sempre aparecia como uma das opções disponíveis. Era como se ele estivesse monitorando sua atividade em todas as plataformas. Durante uma corrida pelo 99, Fernanda perguntou casualmente como Carlos conseguia estar ativo em tantos aplicativos simultaneamente. Ele explicou que era uma estratégia para maximizar ganhos trabalhando com múltiplas plataformas para ter mais oportunidades de corridas. Motorista que quer ganhar bem precisa estar em todos os aplicativos, disse. E eu gosto de atender clientes regulares, quando possível. Vocês já me conhecem? Confio em mim. A forma como ele disse "vocês já me conhecem" implicava uma familiaridade que Fernanda não havia conscientemente estabelecido. Ela era uma cliente regular, não uma amiga pessoal. Mas Carlos parecia interpretar suas viagens frequentes como evidência de relacionamento pessoal. Foi durante o 4º mês que Fernanda começou a perceber que Carlos sabia sobre atividades dela que não poderia ter aprendido durante suas conversas nas corridas. Ele fez comentários sobre restaurantes onde ela havia almoçado durante a semana. Mencionou que ela parecia cansada depois daquela festa no sábado. E perguntou sobre um médico que ela havia visitado. Fernanda não se lembrava de ter discutido esses detalhes com ele. Quando questionado sobre como sabia essas informações, Carlos sempre tinha explicações que soavam plausíveis na superfície. Você mencionou que ia sair no sábado, ou notei que você parecia preocupada com saúde semana passada, mas as explicações não correspondiam às suas memórias das conversas que haviam tido. Fernanda começou a suspeitar que Carlos estava obtendo informações sobre ela através de outros meios. Verificou suas redes sociais e descobriu que tinha um seguidor novo no Instagram, com o nome Carlos SP Oficial, que havia curtido várias fotos antigas suas. O perfil tinha poucos posts, mas as fotos mostravam o mesmo homem que dirigia para ela, sempre ao lado de carros ou em locais relacionados a trabalho de motorista. Quando confrontou Carlos sobre seguir ela no Instagram, ele inicialmente negou. Depois admitiu que havia encontrado seu perfil por acaso e decidiu seguir porque gostava de saber como estavam os clientes regulares. A invasão de sua vida digital por alguém que conhecia apenas profissionalmente foi profundamente violatória. Durante o 5º mês, o comportamento de Carlos começou a escalar de formas preocupantes. Ele começou a fazer detours desnecessários durante as viagens, alegando conhecer caminhos melhores que frequentemente adicionavam tempo e distância às corridas. Esses desvios sempre passavam por locais onde Fernanda havia estado recentemente, menos a academia onde se exercitava, o supermercado onde fazia compras, restaurantes onde havia jantado com amigas. Engraçado, você estava aqui ontem à noite. Não, estava. Carlos comentou quando passaram em frente a um bar, onde Fernanda havia encontrado colegas de trabalho. Vi seu carro no estacionamento. Fernanda não tinha carro e não havia mencionado para Carlos onde havia estado na noite anterior. Ele claramente havia observado ela no local, o que significava que estava acompanhando seus movimentos fora dos horários de trabalho, como motorista. Fernanda percebeu que Carlos estava usando informações dos aplicativos de transporte para mapear sua rotina e depois aparecendo nos locais onde ela frequentava. O acesso aos seus destinos através das corridas havia se tornado uma ferramenta de stalking.
Ele sabia onde ela trabalhava, onde morava, onde socializava, e estava usando essas informações para monitorar suas atividades pessoais quando ela expressou desconforto com seus comentários sobre ter a visto em locais específicos. Carlos minimizou suas preocupações. São Paulo é menor do que parece, disse. Sempre encontramos conhecidos em lugares inesperados. Além disso, eu trabalho nesta região, então é natural que nos cruzemos ocasionalmente. Mas Fernanda sabia que os encontros não eram casuais. Carlos estava deliberadamente posicionando-se em locais onde sabia que ela estaria. Baseado no histórico de destinos que havia obtido através dos aplicativos de transporte, foi durante uma corrida noturna que a situação se tornou genuinamente ameaçadora. Fernanda havia solicitado uma viagem do escritório para casa após trabalhar até tarde. Como sempre, Carlos foi o motorista designado. Mas em vez de seguir a rota normal, ele começou a dirigir em direção a uma área industrial deserta, alegando que havia um problema na rota principal. Para onde estamos indo? Fernanda perguntou, notando que estavam se afastando significativamente de qualquer caminho lógico para sua casa. Só um pequeno desvio, Carlos respondeu. Mas havia algo diferente em sua voz. Quero mostrar uma coisa para você. Um lugar especial onde posso estacionar e podemos conversar direito. A ideia de conversar direito em um local isolado com um homem que havia estado stalkeando, ela foi aterrorizante. Fernanda imediatamente pediu para ele seguir a rota original, mas Carlos ignorou seu pedido, continuando a dirigir em direção à área deserta. Carlos, eu preciso chegar em casa. Por favor, siga a rota do aplicativo. Fernanda insistiu, tentando manter a calma, mas deixando claro que não consentia com o desvio. Relaxa, Carlos disse. E agora havia uma borda autoritária em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Eu só quero ter uma conversa honesta sobre nossa amizade. Sinto que você tem sido distante ultimamente, e quero entender por quê. A referência a uma amizade que Fernanda nunca havia estabelecido foi alarmante. Carlos estava operando sob a delíria de que tinha um relacionamento pessoal que ia além da dinâmica profissional de motorista e passageiro. Fernanda discretamente abriu outro aplicativo de transporte em seu telefone e solicitou uma corrida. Do emergência, enviando sua localização para amigas através de mensagem de texto. Também começou a gravar áudio da conversa como evidência do que estava acontecendo. Carlos, eu aprecio que você seja um motorista profissional, ela disse. Cuidadosamente, mas nossa interação é estritamente profissional. Eu preciso ir para casa agora. Se você não seguir a rota, vou precisar chamar a polícia. A menção da polícia claramente incomodou Carlos. Ele parou o carro abruptamente no acostamento e se virou para olhar diretamente para ela pela primeira vez durante uma corrida. Seus olhos tinham uma intensidade que era genuinamente ameaçadora. Você não entende, ele disse. Eu cuido de você. Eu sei sua rotina, seus lugares favoritos, suas necessidades. Eu estou sempre disponível quando você precisa. Isso não é apenas trabalho para mim. Você é especial. A declaração de que ela era especial e que ele cuidava dela confirmou que Carlos havia desenvolvido uma obsessão que ia muito além de interesse profissional. Ele havia transformado o acesso legítimo às informações dela através dos aplicativos em uma plataforma para stalking sistemático. Fernanda manteve a calma e disse firmemente: eu vou sair do carro agora. Você pode finalizar a corrida e eu vou pegar outro motorista. Quando tentou abrir a porta, descobriu que Carlos havia ativado as travas centrais. Estava efetivamente presa no veículo com um homem que havia demonstrado comportamento obsessivo. E agora estava impedindo ela de sair. Não saia ainda, Carlos disse. Só quero que você entenda que eu nunca machucaria você. Eu só me importo muito, mais do que qualquer outro motorista se importaria. Você deve ter percebido como eu sempre estou disponível para você, como eu conheço suas preferências, como eu cuido de todos os detalhes. A admissão de que ele havia manipulado sua disponibilidade e coletado informações sobre suas preferências confirmou que Carlos havia estado orquestrando sistematicamente suas experiências com os aplicativos de transporte. Não eram coincidências. Era stalking planejado e executado, através de uma plataforma que deveria ser anônima e segura. Fernanda percebeu que precisava de uma estratégia para sair da situação, sem escalar a tensão. Carlos, eu entendo que você se importa, disse, tentando soar conciliadora. Mas estar trancada no carro está me deixando ansiosa.
Você pode destrancar as portas. Prometo que vou ouvir o que você tem a dizer. Carlos hesitou claramente continuar a conversa, mas reconhecendo que forçar ela a ficar poderia ser contraproducente. Destrancar as portas foi um teste de se ela realmente estava disposta a ouvir ou se apenas queria escapar. Assim que ouviu o clique das travas sendo liberadas, Fernanda rapidamente saiu do carro. Carlos imediatamente saiu também, claramente não planejando Dixela simplesmente ir embora. Fernanda, espera, ele disse, aproximando-se dela no acostamento da estrada deserta. Eu não queria assustar você, eu só queria que soubesse como me sinto. Posso ser mais do que apenas seu motorista. A proposição explícita de escalar o relacionamento além dos limites profissionais, combinada com o fato de que estavam em um local isolado onde Carlos havia levado ela contra sua vontade, foi genuinamente aterrorizante. Fernanda percebeu que Carlos havia planejado essa situação como uma espécie de declaração romântica distorcida. Fernanda viu luzes de um carro se aproximando e acenou desesperadamente. Era o motorista que ela havia chamado através do outro aplicativo quando percebeu que Carlos estava levando para uma direção errada. Correu em direção ao veículo que parava, gritando que precisava de ajuda. Carlos não tentou impedi-la fisicamente de ir para o outro carro, mas gritou atrás dela. Você está cometendo um erro. Eu conheço você melhor do que qualquer pessoa. Nós temos algo especial. O novo motorista, percebendo que havia uma situação de emergência, permitiu que Fernanda entrasse rapidamente e dirigiu embora. Durante o trajeto para casa, ela explicou a situação e o motorista ajudou a contatar a polícia. Através do telefone de emergência, Fernanda registrou um boletim de ocorrência contra Carlos por sequestro, stalking e assédio. Gravações de áudio da conversa no carro, screenshots dos perfis de Carlos em múltiplos aplicativos e evidências das mensagens de Instagram que ele havia enviado. A investigação policial revelou que Carlos havia manipulado os algoritmos dos aplicativos de transporte para ser preferencialmente designado para Fernanda, usando múltiplas contas, cancelando corridas de outros motoristas e posicionando-se estrategicamente próximo a locais onde sabia que ela solicitaria viagens. Ele havia essencialmente sequestrado sua experiência com os aplicativos, mas e alarmante. A polícia descobriu que Carlos tinha informações detalhadas sobre várias outras passageiras regulares. Seu telefone continha fotos, endereços, rotinas e notas pessoais sobre pelo menos 12 mulheres diferentes que ele havia transportado regularmente. Ele havia transformado trabalhar como motorista de aplicativo em uma operação de stalking. Massa Carlos foi preso e acusado de múltiplos crimes relacionados a stalking e sequestro. Durante a investigação, várias outras mulheres se apresentaram relatando experiências similares, menos motoristas que apareciam com frequência suspeita, que sabiam detalhes pessoais inadequados, que faziam desvios não autorizados e que o tentavam escalar relacionamentos profissionais para pessoais. A empresa de aplicativo foi forçada a revisar suas políticas de segurança. Depois que se descobriu que Carlos havia explorado vulnerabilidades no sistema para manipular atribuições de corridas, implementaram medidas para detectar motoristas que estavam sendo designados para os mesmos passageiros com frequência anormal e para permitir que usuários bloqueiem motoristas específicos. Fernanda nunca mais conseguiu se sentir completamente segura usando aplicativos de transporte. A percepção de que informações que ela havia fornecido para fins legítimos de transporte poderiam ser usadas para stalking e que motoristas poderiam manipular os sistemas para acessar vítimas específicas mudou fundamentalmente sua relação com esses serviços. 6 meses após o incidente, Fernanda recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era Carlos, ligando da prisão. Fernanda lhe disse: eu só queria que soubesse que ainda penso em você todos os dias. Quando eu sair daqui, adoraria ter a chance de explicar melhor meus sentimentos. Eu sei que posso fazer você entender o quanto você significa para mim. Ligação deixou claro que a prisão não havia alterado a obsessão de Carlos. Ele ainda acreditava que tinha uma conexão especial que justificava seu comportamento e estava planejando continuar perseguindo ela quando fosse liberado. Fernanda mudou de número de telefone, endereço e emprego, mas a experiência a ensinou que plataformas digitais que parecem seguras e anônimas podem ser exploradas por predadores dedicados. Motoristas de aplicativo têm acesso a informações íntimas sobre a vida das pessoas, onde moram, onde trabalham, onde socializam, quais
são suas rotinas, e esses dados podem ser weaponizados por pessoas com intenções maliciosas. Hoje, 3 anos depois, Fernanda ainda verifica obsessivamente os perfis de motoristas antes de aceitar corridas. Usa apenas seu primeiro nome nos aplicativos e evita conversas pessoais durante viagens. A paranoia que desenvolveu é inconveniente, mas necessária porque aprendeu que alguns predadores escolhem profissões especificamente porque elas fornecem acesso a vítimas potenciais. E, às vezes, quando está esperando um Uber tarde da noite, Fernanda se pergunta quantos outros Carlos estão dirigindo pelas ruas de São Paulo, coletando informações sobre passageiros, planejando obsessões e usando a confiança das pessoas em aplicativos de transporte como uma ferramenta para satisfazer desejos predatórios, porque a conveniência da vida urbana moderna frequentemente exige que confiemos nossa segurança a estranhos. E alguns desses estranhos estão esperando exatamente essa oportunidade para transformar um serviço necessário em uma plataforma para horror pessoal.